Boa noite, começa agora o Conexão Porto Indústria desta quinta-feira. Próximo dia 22 de janeiro, o programa Nova Indústria Brasil completa um ano. As ações que serão implementadas num período de 10 anos podem ajudar uma nova fase de desenvolvimento da cadeia produtiva que gira em torno do Porto de Santos. De acordo com o governo federal, serão 300 bilhões para financiamentos destinados ao plano até 2026. Mas, para este economista, neste primeiro ano, os avanços foram tímidos. Na verdade, esse programa foi uma maneira do governo empacotar medidas que ele deveria tomar anualmente, né? Até porque o valor é muito baixo, o valor de 300 bilhões de reais para a renovação da indústria nacional em 6 setores. Ou seja, é um valor bastante baixo e o governo não está colocando esse dinheiro no mercado. Ele está colocando via subsídio, né? ou por subsídio, ou linha de financiamento, linha de crédito. Ou seja, ele está apresentando para os agentes do mercado essas questões aí para renovar a indústria nacional, modernizar a indústria nacional, tornar ela mais competitiva, mais verde, ou seja, então são medidas que de resultado prático no último ano acabou não tendo impacto ainda, até porque o plano é do ano passado, né, até 2033, ou seja, é uma medida que, infelizmente, é paliativa, ou seja, o governo precisava de mais esforço junto com os agentes da sociedade para modernizar a indústria nacional, tornar mais verde, mais sustentável e melhorar as condições aí de geração de renda, de emprego e competitividade no mercado internacional da indústria nacional, que já vem combatida desde o final dos anos 90. Apesar disso, Denis Castro acredita que as autoridades da Baixada Santista precisam aproveitar este movimento para fomentar a indústria na região. Eu acredito que esse programa do governo, eu posso estar enganado, mas ele não vai fomentar esses esforços aqui regionais. No entanto, é importante que esteja ocorrendo essa movimentação dos agentes regionais buscando incentivos para trazer o empresário, para atrair as empresas, de novo, para geração de emprego, renda, para incrementar a nossa produtividade. Então, isso daí é muito importante que os governantes, sejam eles estaduais, municipais, ou mesmo os deputados, vereadores, deputados estaduais e federais, eles busquem, né, essas alternativas, ou seja, buscar o setor privado e oferecer para ele, já que o governo não pode entrar com dinheiro, pelo menos não colocar entraves para que ele possa se instalar e dar início, dar pontapé inicial à sua atividade produtiva ou sua nova unidade de negócios. Ou seja, tem que ser bom para todos, né? E esse movimento mais ativo de prefeitos, governadores e agora do governo federal é muito importante no incentivo. Já que você não pode colocar dinheiro investindo, você facilita, ao invés de colocar dificuldades, que o Brasil, o histórico dele é esse, né? De sempre vender muita dificuldade para que as pessoas possam organizar a sua atividade produtiva. Então, é questão de buscar facilitar mesmo, incentivar, não colocar entraves, né, para que as empresas se desenvolvam e se instalem. Né? O economista explica que este processo na região poderia estar mais adiantado. Eu tenho acesso a estudos há mais de 20 anos, pelo menos 25, 30 anos do meu conhecimento, pessoas que eu me relaciono, de empresas que eu já atendi, e existe esse clamor, né, de você fazer armazéns retroportuários, retroindústria, ou seja, no caminho das mercadorias para o Porto de Santos. Então, houve uma morosidade em acontecer esse tipo de incentivo para esse tipo de atividade. Ou seja, pelo menos 30 anos aí que existe essa necessidade e uma hora ou outra vai acontecer. E se não acontecer aqui, vai acontecer no meio do caminho. Ou pelo ABC, ou pelo interior de São Paulo. Obviamente que aqui é a região mais adequada, porque logisticamente é mais próxima. No entanto, também pode vir pelo meio do caminho. Aí vai da agilidade, da inteligência e da competência
de cada administrador e planejador. Finaliza destacando a importância de um trabalho de coordenação para que este processo tenha resultados positivos. Então, se você tem um planejador central que determina, olha, você vai ficar com essa função, você vai ficar com essa outra função, vocês vão se articular para o desenvolvimento, ao invés de ficar disputando entre si, ajuda muito essa questão para o desenvolvimento do Brasil, né? Eu sempre falo, já há 25 anos também, que o Brasil é um país com um potencial tremendo de crescimento, só que precisa se organizar estrategicamente, ao invés dos estados, municípios, regiões metropolitanas ficarem disputando aí, ou seja, guerra fiscal, guerra por incentivo, guerra por subsídio. Isso daí acaba prejudicando demais a economia brasileira e você acaba tornando espaços como Cubatão, que já foi um polo industrial muito mais importante do que é hoje, às vezes numa cidade com bem menor atividade do que já teve no passado. Ou seja, por conta dessas questões aí de empresas que acabam se instalando em outros locais, em outras regiões de desenvolvimento, por essa competição predatória que existe entre as cidades, os estados e entre os políticos, né? Eu sempre falo, precisamos ter um projeto de Brasil para desenvolvimento, para que todos ganhem de alguma forma. E as exportações da carne de frango do Brasil cresceram 3% em 2024, alcançando um novo recorde para o setor. Ao todo, foram embarcadas 5.294.000 toneladas nos 12 meses do ano passado, contra 5.138.000 toneladas em 2023. As exportações de carne de frango consideram todos os produtos, entre in natura e processados. Este é o maior volume de exportação já registrado pelo setor. No caso das receitas, o número preciso foi de 9.928 milhões de dólares. No mês de dezembro, a gente teve uma pequena queda de 4% contra o mesmo período do ano passado, mas levamos, como disse, uma média de mais de 440.000 toneladas por mês, atingindo esses 5.294.000. São números muito positivos. Eles mostram a pujança do Brasil e o seu protagonismo como o maior exportador mundial. No ranking dos principais importadores de carne de frango do Brasil em 2024, a China encerrou o ano no primeiro lugar, com 562.200 toneladas. Apesar dos bons números, o volume é 17,6% menor em relação a 2023. Destaque ainda para Emirados Árabes Unidos, Japão, Arábia Saudita, África do Sul, Filipinas, União Europeia, México, Iraque e Coreia do Sul. Entre os estados exportadores, o Paraná segue na liderança, seguido por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, as perspectivas para 2025 continuam positivas. Mas o todo das exportações brasileiras é muito positivo e mostra que a gente começa o ano de uma maneira muito boa e mantém a rentabilidade que as empresas tiveram em 2024, deve seguir fazendo rentabilidade positiva em 2025, não só pelo contexto da situação brasileira, que tem um mercado que está consumidor, mas também pelo contexto do mundo, onde a gente verifica os nossos concorrentes com exportações menores do que fizeram nos anos anteriores, pequenos crescimentos, estabilidade em alguns casos, e mais do que isso, com a produção enfrentando novamente, infelizmente, desafios da influenza aviária. Por isso olhamos o ano de 2024 de uma maneira muito positiva, já que fecha com números bons, satisfatórios, e olhamos também uma perspectiva para 2025 muito positiva de um ano de rentabilidade e realização para a avicultura brasileira. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.